Gente, começa aqui mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. O episódio de hoje está imperdível. Participação especial da psicóloga Gilmara Amaral, que muito nos honra com a sua presença. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui para a gente compartilhar. É um tema relevante, né, voltado para os casais, para os relacionamentos. Boa tarde. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer, né, estar aqui com o Ângelo. Tá certo. Prazer tê-la aqui. Convido você a conferir mais uma edição do nosso podcast, que conta sempre com participações especiais, temas relevantes. E a Gilmara, que é psicóloga, né? Há muitos anos, minha amiga. Sim, há 11 anos. Sou psicóloga há 11 anos. Fala um pouquinho da sua trajetória. Você é natural de onde? Para quem não teve a oportunidade de conhecê-la. Eu sou natural de Nova Serrana e eu fui para a psicologia já mais madura. As pessoas às vezes acham estranho, né? Porque eu conto a minha história. Sou natural daqui, vim do ramo calçadista e depois de ser mãe, casada, ser mãe, quando meu filho vai para a faculdade, eu decido ir estudar. E acho que foi o momento certo, porque a psicologia é tudo para mim. Eu amo a minha profissão e com isso eu acolho as pessoas com muito carinho. Né? Eu fui para a psicologia trabalhando com a terapia sistêmica familiar, então já diz muito de mim, porque né, vivi muito tempo como mãe, cuidando de casa, e depois eu fui para a terapia sistêmica, quer dizer, eu tenho um olhar voltado para a família, eu atendo individual, casal e grupos. Pois é, você acompanhando o nosso podcast, né? Estamos transmitindo de Nova Serrana, da Máximos Comunicação. Estamos aí pelo YouTube, Facebook, Instagram, também pela TV Candidatos e Rádio 98 FM. Então, agradeço a você que vai nos acompanhar. Gilmara, como a psicologia vê o papel da comunicação no fortalecimento de um relacionamento? O relacionamento só se sustenta a partir da comunicação. Quando eu acolho casais, eu vejo uma dificuldade desse casal dar certo, da relação fluir, porque não tem comunicação. O casal não pode. Eu brinco com os meus clientes, né? Como você dorme sem conversar? Não pode. O casal precisa de comunicação, mas não só comunicar, precisa de ouvir. Então, um relacionamento saudável, duradouro, ele precisa de ter comunicação assertiva e uma escuta ativa. Porque um precisa escutar o outro. Eu sempre falo, Ângelo, que as pessoas precisam de saber o momento de falar. Num relacionamento, saber o momento de falar é um fator principal, tá? Porque às vezes as pessoas sempre falam, brigam, conversam no momento de briga. Então não tem, né, uma conciliação. Então deixa aquele momento, né, passar, os ânimos esfriar e aí depois tem uma comunicação, porque senão a relação, eu até brinco que às vezes as relações acabam por causa da toalha em cima da cama, a escova de dente virada, a roupa no chão. Então, muitos casamentos não se sustentam por pequenas coisas. Então, na prática, está faltando diálogo. Sim, de fato. Muito. Né, acho que as pessoas hoje são muito sem comunicação, né? Hoje a internet tomou muito tempo. Então, você vê que os casais estão, às vezes, no mesmo ambiente, um com o celular, o outro com o outro. Né? Não tem essa comunicação. E no caso, relacionamentos em geral, né? Sim, é só de olho aqui no aparelho, no tablet. Sim. Isso realmente é um problema nos relacionamentos? Muito, porque as pessoas... E hoje, né, além de tudo, ainda tem os jogos. Então, como eu acolho pessoas com vícios de jogos, e o celular está ali para isso. Mas isso não é voltado mais para os jovens? Sim. Mas, jogos para jovens. Sim, mas tem muitos casados, não só jovens, porque hoje tem muitos jovens casados, né? Uhum. Então, eu acolho as mulheres, chegar e falar, não tem como, não temos comunicação. Né? Meu parceiro chega em casa, pega o celular e vai jogar. Então, está um caso sério. Tá certo. Ô Gilmara, você tem hoje a sua estrutura, claro, né? Sim. Fala um pouquinho da estrutura, qual é o perfil dos seus pacientes? Então, Ângelo, eu trabalho com a psicologia clínica, eu tenho o meu consultório aqui em Nova Serrana, né? Faço os atendimentos clínicos e também eu trabalho com a constelação familiar. A constelação é uma ferramenta usada por vários profissionais
e o psicólogo também, né? Eu falo que, para mim, na minha profissão, a constelação me ajuda muito. Eu falo que eu faço um casamento dela com a terapia sistêmica. O meu público-alvo é mulheres. A maioria dos meus atendimentos, eu falo assim, 90% é mulher, né? Como eu já estou, né, mais velha e eu acolho muitas mulheres que estão vivendo o que eu vivi. Como assim, mais velha? Tá não, tá jovem. Então assim, eu acolho, né, e com a minha experiência de vida, eu falo assim, gente, se eu voltasse 20 anos atrás, eu teria sofrido menos por imaturidade. Muitas vezes a gente não tem maturidade, né? E um relacionamento, eu brinco muito que relacionamento é coisa de adulto, não é de criança. Porque duas crianças brigam e dois adultos dialogam, né? Eles conversam. Ô, Gilmara Amaral, terapeuta sistêmica com cavalos. Eu estou vendo aqui no seu currículo. Fala a respeito. Meio estranho, Sim. né? Como eu falei. É novidade? Não, é novidade o seguinte. Para nós aqui, né? Para nós porque aqui na região não tem. Tem muito no interior de São Paulo, Paraná. Porque eu chamo de terapia sistêmica com cavalo, é porque vem da constelação familiar. Só que a constelação, ela tem várias formas de trabalhar. Ela pode ser feita individual, com bonecos, ela pode ser feita em grupo de pessoas. Está sendo uma ferramenta muito usada, hoje em dia assim, está muito conhecida. E ela pode também ser feita na água, com os bonecos na água e com cavalos. Os bonecos são muito usados, né? É muito comum, né? Muito. Quando é individual, eu até falo muito que eu trabalho mais com individual, tanto individual com bonecos, quanto individual com os cavalos. Aí as pessoas me perguntam, mas como? O cavalo não vai me machucar? E tal. Não, o cavalo é o animal que tem a maior conexão com o homem, né? 600 milhões de anos o cavalo já está na Terra. Então, o cavalo é uma presa. Ele não avança, ele não faz nada se você não o ameaçar. E o cavalo ele tem uma visão 360 graus. Então, quando você chega atrás ou na frente, ele assusta, porque não está enxergando. Mas quando você está do lado dele, ele conecta. E a conexão dele no trabalho da constelação, ela é assim, incrível. Eu falo muito com as pessoas assim, ela tem que ser vivida, não tem como explicar. É um trabalho que tem que ter uma vivência. E assim, hoje eu moro no Aras, então assim, minha vida está toda ligada, né? Eu sempre vivi esse ambiente de cavalo, meus filhos trabalham hoje, são veterinários, trabalham tudo com cavalo, minha nora. Então a gente tem uma conexão. E eu vejo que é tão forte, Ângelo, que meus netos, eu tenho 2 netos de 3 e 5 anos, eles montam, e eles têm uma afinidade com o cavalo, então o cavalo não tem perigo, né? E na constelação, ele vem assim, representando o sintoma que o meu cliente traz, o cavalo representa, e ali ele faz o movimento que você vai entendendo. Com o olhar do constelador e o sentimento do constelado. E é uma ferramenta linda. Por ser considerado um método novo, existem pessoas que não querem usar desse método, rejeita a questão? Sim. Porque, Ângelo, o nome, não sei se é só o nome, mas as pessoas ligam isso muito com a religião. Falam constelação, ligado com espiritualidade, com espiritismo ou alguma outra religião. Não, a constelação ela é espiritual. Ela é uma ferramenta, e tanto é que ela foi criada por um padre, quem criou, né, tem toda uma história, e ela não tem nada, nenhum fundo religioso, né? E as pessoas têm esse preconceito com a constelação normal de bonecos e acham que ali tem coisas, né, mais pesadas. E não. Ali, o que acontece? Às vezes usa o termo macumba também, né? Sim. Tem alguma relação com macumba? Sim, está ali fazendo a macumba. E ali eu falo com as pessoas assim, ali está trabalhando o seu sistema familiar. Então ali tem um campo mórfico genético que a gente chama. Então é uma ferramenta fenomenológica. Ninguém se explica. Você vê assim, ali as pessoas que representam, quando é constelação de pessoas, você vê as pessoas representando, sentindo o que alguém do seu familiar sente. Você pensa, meu Deus, é inexplicável mesmo, né? Então, assim, eu separo muito bem a minha profissão, psicologia,
né? Eu sou psicólogo no meu consultório, tenho os meus atendimentos totalmente individuais da constelação, né? Constelação é outra profissão. Então, quero que as pessoas entendam que o psicólogo não é constelador. Existe o psicólogo que faz a formação em constelação. Então, ele faz mais uma formação. São situações distintas. Sim, sim. E aí existe muito esse preconceito por outros profissionais da área da psicologia, que não concordam, que vai ali e denuncia, essas coisas assim. Mas eu sempre falo, as pessoas têm que conhecer. Conhecendo, porque eu fui conhecer, eu estava na psicologia com uma cabeça fechada. Aí entra a questão do tal do pré-julgamento. Sim, pré-julgamento. Eu falo muito isso, Anjo. Quando eu fui conhecer a constelação, eu busquei por uma questão minha, individual, uma situação de uma doença autoimune, e eu queria entender aquilo ali. Só que a constelação me mostrou um amaranhado muito grande, familiar, né? A gente, às vezes, não tem consciência. Gente, porque eu falo isso com todas as pessoas, 95% do que nós fazemos, pensamos, é inconsciente. Nós temos consciência de 5%. Então, buscando, eu falo, quando, né, a gente está conversando de relacionamentos, eu falo muito assim, como é comum uma mulher buscar um relacionamento conflitivo, abusivo, e quando a gente conversa e vai olhar para a história, o que ela viu? Ela viu um relacionamento abusivo dos pais. Eu falo muito, a gente precisa de ter consciência, porque quando adulto, é lógico, a nossa criança vivencia situações de, né, abusos e traumas que ela carrega para o adulto. Mas quando adulto, nós temos a condição de mudar a história. Então, eu preciso de olhar assim, eu tenho um pai e uma mãe, mas eu não conheço o homem nem a mulher. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Quando eu julgo meu pai, quando eu julgo a minha mãe, eu estou ferindo os 50% que eu tenho deles. Então, assim, é uma situação que, quando eu falo do inconsciente, é isso. A gente, às vezes, busca um parceiro, nós mulheres, buscamos um parceiro igual ao pai. Porque nós estamos lá no pai ainda. Nós estamos na filhinha do papai. E o que quer dizer isso? Eu quis a infância inteira agradar meu pai. Então, eu quero um homem igual ao meu pai, porque eu não tenho consciência que eu posso ter um homem diferente. E aí vem a constelação, vem a terapia, né, o processo terapêutico, vai te mostrar, né, ensinar. Falo com as pessoas assim, eu escuto às vezes, eu vim para terapia, você vai me curar? Eu falo, gente, a terapia é 70-30. Mas o que é 70-30? 70% você e 30% o terapeuta, o psicólogo, a ferramenta que ele usa. Porque ninguém muda ninguém. Aí você imagina, se um parceiro que vive junto ali, um não muda o outro, você imagina, então, um terapeuta, um psicólogo vai mudar uma pessoa em poucos momentos que encontra? Ninguém muda ninguém. Somente nós mudamos. E aí eu brinco muito que você tem um saco de laranja ali cheio, mas você coloca uma ou outra, vai se acomodando, né? Então eu comparo com a mudança. Quando eu mudo, o meu sistema familiar todo se ajeita e muda também. Então não precisa eu querer mudar o outro, não. A minha mudança gera uma mudança em quem convive comigo, em quem está ao meu redor. Podcast Papo Máximo, hoje com a participação da psicóloga, né, Gilmara Amaral. Gilmara, sua estrutura fica em Nova Serrana. Sim. Como é que tá? As suas redes lá estão ativas? Sim, eu tenho, né, o Instagram, meu Instagram é Gilmara Amaral, né, atendo o meu consultório, no meu Instagram tem o meu contato, né, no consultório eu tenho os dias que atendo e também no Aras e a Constelação também, porque, Ângelo, hoje a terapia ficou muito acessível no sentido do online. Hoje as pessoas estão preferindo uma terapia online do que ir num consultório. Até pela escassez de tempo, né, meu amigo? Sim, você não perde tempo no trânsito e assim, você está em casa, no seu conforto. Então hoje está muito em alta a terapia online. E quando a pessoa não tem uma internet bacana? Aí ela tem que ir no presencial, né? Então as pessoas têm aderido bem a essa questão, Sim. esse método do online, né?
E Acho que é tudo, né? Às vezes tudo. tudo online, né? E aí, Ângelo, a gente vê muito os brasileiros repatriados, né? Então, hoje, nós atendemos muitas pessoas lá fora, em outros países, porque eles estão lá, mas eles estão buscando psicólogos aqui do Brasil. Então, acho que, assim, a maioria dos psicólogos que faz o online tem atendimento fora do Brasil. Não é só aqui, né? Não é só nessa gama de pessoas dos brasileiros. A gente atende online no Brasil inteiro e fora do Brasil, no mundo, né? Voltando aqui na nossa pauta, ainda sobre relacionamentos, né, assertivos, de que forma podemos ser sinceros sem machucar quem amamos? A forma de falar é muito importante quando você fala não machucar a pessoa que eu amo. Porque o outro tem a sua história, o outro tem as suas dores e mazelas. Então, eu preciso de entender que eu estou com o meu problema, mas o outro também tem. E eu não preciso de ficar ali o tempo todo fincando o dedo na ferida do outro. Aprenda a forma de falar. Você pode falar a mesma frase com uma pessoa, com seu parceiro, mudando uma pontuação, uma interrogação. Eu falo assim, né? Num tom baixo? Eu falo com os meus clientes. Às vezes o pessoal, porque você é isso, você é aquilo. Peraí. Isso que você faz não me agrada. Você consegue fazer diferente? Olha para você ver, você está falando a mesma coisa, porém, sendo mais acolhedor. Porque relacionamento é afeto. As pessoas não entendem que relacionamento é afeto. E nós, seres humanos, nós somos dotados de afeto, né? Todos nós queremos carinho, afeto. Então, quando você está num relacionamento que você está sempre empurrando o outro para fora, você está julgando o seu parceiro ou sua parceira para buscar outro. Porque a carência de afeto, ela é algo fisiológico, então ela vai buscar mesmo. Ela ou ele, né? Então, assim, a forma de falar é importante. Temos mais questionamentos aqui. Como dar um toque construtivo sem parecer crítico? É uma situação difícil também de lidar, no né? relacionamento. Isso. Sim. É justamente isso. É a Você forma de falar, de acolher a pessoa. Ângelo, eu falo que relacionamento é o seguinte. Você vem de uma família. Por isso que eu brinco muito. Não existe certo e errado. Cada sistema familiar tem o seu certo e o seu errado. Por quê? Você vive em um sistema familiar. Ali você pode o que você aprendeu, ali o que eles vivem ali naquele sistema, pode ou não pode. E o outro sistema, eu falo que às vezes você casa com uma pessoa, o seu sistema é festeiro e gosta do pagode e tá ali. Aí você encontra uma pessoa totalmente reclusa, uma família fechada. Como que você quer fazer aquela pessoa aprender a ser do seu jeito de uma hora para outra? Mas os opostos não se atraem? Eu não concordo nesse sentido. Uhum. Sim, aí quando os opostos se atraem é quando tem maturidade para aceitar. Isso aí vem da aceitação. Porque quando é muito diferente, você precisa de entender que o outro veio de um sistema familiar diferente, que ele aprendeu diferente, eu também, então eu cedo um pouquinho e o outro cede um pouquinho. A constelação familiar fala do equilíbrio a gente brinca, o equilíbrio entre iguais. É uma das falas, né, que Bert Helling, que foi o criador, fala. A gente tem que ter equilíbrio numa relação. Uma relação, quando não tem equilíbrio, é 50% um, 50% o outro. Então, tem gente... às vezes eu pego mulheres que falam comigo Mas assim, as mulheres criticam mais os homens, sim, culpam mais os homens. Muito. Aí a mulher chega e fala assim, porque meu marido me traiu, alguma coisa assim. Eu pergunto, onde você estava quando ele te traiu? Mas eu estava em casa, eu lavo, eu passo... Eu organizo tudo. Tá, mas seu marido precisa de uma mulher também. Se você ficar fazendo só esses papéis, você é mãe dele. E quem vai procurar... Eu até falo assim, né? Quem vai buscar uma mãe para ter uma relação sexual? Então, vai buscar lá fora. Então, quando eu falo, existe o certo e errado, como que nós vamos julgar um ou outro? Porque você está errado. Não. O que aconteceu? Tudo que acontece numa relação... é responsabilidade dos dois. Não existe uma relação... fulano foi culpado. Por isso que eu não gosto da palavra culpa. Porque a relação de casal é responsabilidade, né? Então, se todos os dois fazem o seu papel, a relação flui. A impressão deixada é que um tenta transferir o problema para o outro, é isso? Sim, é isso mesmo. A pessoa acha que o outro é... Porque é muito fácil. Eu falo, nós somos seres humanos. A gente tem muito... a atitude de culpar o outro.
julgar para o outro. Né? Eu não, foi você. Você fez isso. Gente, num relacionamento não existe isso. Tá, eu fiz. Eu reconheço que eu fiz isso e que está atrapalhando meu relacionamento. Aí eu tenho consciência de mudar. Quando eu não reconheço, eu vivo aquela repetição. E o relacionamento vira, né, 2 fios descobertos. Gilmara, tem gente muito, muito difícil de lidar. Sim. Você já deparou, Tem, já recebeu pacientes com esse tipo de atitude, sei lá, como que eu classifico? Sim, sabe por quê, Ângelo? Eu falo com as pessoas muito isso. Ah, eu quero marcar um horário para o meu esposo, eu quero marcar um horário para o meu filho. Aí eu pergunto, ele quer? Ela quer? Por quê? Porque tem pessoas que têm essa resistência, igual você está falando, de chegar no consultório e falar assim, eu estou aqui porque fulano marcou. E aí tá, né? Não, tá bom, eu sou assim, eu vou. Sabe como? É muita resistência de eu nasci assim, eu brinco muito da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Tem pessoas que acham que não pode, não devem mudar. E quando a pessoa quer, ela muda com 80, 90, 100 anos. Né? Isso é consciência. Gilmara, quando perceber que precisa melhorar a conversa com o seu parceiro? Existe sinal ou sinais? Dá para perceber? Sim, Ângelo. Eu acho que quando o relacionamento vai ficando insustentável, quando os dois já não aguentam nem se ver, porque eu falo muito, muito, gente, cuidado para não perder o encanto. A partir do momento que você perdeu o encanto pelo seu parceiro ou pela sua parceira, olha aí, vai buscar uma ajuda, porque esse casamento pode estar fadado a acabar. E eu sempre, às vezes eu falo com o casal, eu estou aqui para fazer de tudo para vocês ficarem juntos, principalmente se tiver filhos. Filhos não seguram um casamento, tá, gente? Não precisa de pensar que o filho vai segurar um casamento, não é isso. Mas realmente é a solução a separação? A separação vai solucionar o problema? Então, tenta ver se tem como ajeitar, se acertar. E outra coisa, não coloque os filhos como troféu no meio dos dois. Porque o filho, principalmente a criança, ela tem um amor incondicional pelo pai e pela mãe. Por ambos. Por ambos. Mas ela não convive, mas ela tem, igual eu falei dos 50%, ela tem do pai. Então, não fala. Eu tenho uma frase que meu filho tinha 7 anos, ele me ensinou muito, muito. Quando um dia eu falei com ele assim, seu pai, eu estava nervosa, e eu falei, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. Ele falou comigo, mãe, eu amo meu pai. Então não fala dele assim, não. Então, se foi um choque para mim, eu fui ver isso na psicologia depois. Realmente, eu conheço o meu marido, eu conheço o meu parceiro, meu filho conhece o pai. Ele pode ser um excelente pai, mas pode não dar conta de ser um parceiro. Entendeu? Porque as pessoas têm que entender, acho que nós temos 5 áreas da vida, nós temos papéis diferentes, e cada papel nós desenvolvemos de uma forma. Tem pessoas que é um excelente profissional, mas não conseguem ter um relacionamento bom. Então, a pessoa vive um relacionamento conflitivo, mas está ali ganhando muito dinheiro. Outras pessoas é um excelente pai e convive ali com a família, mas profissionalmente ele não deslancha. Isso é do ser humano, né? O ser humano tem suas... Isso é transferido para o filho? Não é que... Não, transferido não. Eu quero dizer assim, que quando a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe. Aí, isso é transferido, porque o filho sente que está falando da parte dele, né? Seu pai não presta, porque, então. Por exemplo, meu pai bebia muito, fumava muito. Eu não bebo nem fumo. Sim. Quer dizer, mas você explicou aí, né? A questão de xingar, essas manias, né? Ô, Ângelo, de culpar o pai, etc. Sim. E tal. Quando você fala, né, meu pai bebia ou não, a constelação mostra muito, muito na lei do pertencimento, que a constelação a gente trabalha 3 vezes. Deixa eu corrigir aqui, fazer uma correção. Eu bebo muito pouco. Como que é classificado? Socialmente. Socialmente, E, então, a constelação vem falar das 3 leis, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Quando ela fala do equilíbrio, eu já tive muitos casos, como você falou aí, então quero citar um exemplo. Às vezes a pessoa chega e fala, meu pai bebia, fumava, lá em casa a gente passava fome, porque o dinheiro ia tudo para jogo, bebida. Então, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Então, existe uma raiva ali desse pai. E aí você fala assim, né, para você mesmo, eu nunca vou beber porque o meu pai era isso e isso. Então, você está julgando o que seu pai fez. Falo que o que o meu pai fez, o que seu pai fez, foi o que eles deram conta.
Por isso que eu falo de não mudar as pessoas. O que o meu pai aprendeu com os pais dele, ele fez. Agora, ele poderia ter feito diferente se ele quisesse mudar, né? Então, eu preciso de respeitar o que meu pai fez. Aí a pessoa critica, julga. Aí vem um filho, o filho começa a beber, a usar droga. Isso é comum demais. Quando a gente trabalha na constelação, é para aquela pessoa aceitar o pai como ele foi. Você precisa de aceitar, você não precisa de conviver. Se você vive com seu pai ou com sua mãe com muito conflito, não precisa, afasta. Mas dentro do seu coração, seu pai e sua mãe têm que ter o lugar deles. Você citou aí uma relação complicada do pai com a mãe e o filho, às vezes, carrega isso para uma vida. Isso interfere na evolução do filho, em algum tipo de progresso? Compromete? Sim. Eu até acho que não sei se eu falei no início, mas muitas mulheres, por exemplo, acho que eu falei foi assim, muitas pessoas viu um relacionamento conflitivo de pai e mãe, ficou ali tentando salvar o pai ou a mãe da relação, né? E aí vai para o adulto e não tem consciência de que os relacionamentos podem ser diferentes. Aí leva para o relacionamento ou busca pessoas que vai conviver com ela igual. Eu tive uma situação que eu vi assim, isso muito claro. A mãe, mas os pais não davam certo. E a adolescente chegou para a mãe e falou: mãe, eu não quero homem. Eu quero mulher, eu vou relacionar com mulher. E essa mãe, muito chateada, falou: minha filha é homossexual, não sei o quê. Eu falei: não, peraí. Me conta a história. Conta como que é. Foi a criança dela, esses pais. Olha a frase da mãe. Ela tem ódio do pai. A coisa que ela mais quer é que eu separe desse pai. Aí eu falei: então tá, vou te ensinar uma coisa. Senta com essa filha, conta a ela que o relacionamento de vocês é de vocês, que foi o marido que você teve, mas que existem homens bons. Ela pode ter um homem bom na vida dela. Não acha que isso é fato e que eu nunca vou poder ser feliz porque minha mãe não foi, meu pai não foi. Então interfere na questão de relacionamentos. De escolhas. Não, e outra coisa que eu não falei do profissional. A constelação trabalha muito também, estagnação, né? O dinheiro não vem na minha vida, o dinheiro não vem. Se você também teve questões lá no seu sistema familiar, de problemas financeiros ali, que você ficou muito, né, ligado naquilo, você tem uma dificuldade muito grande de prosperar. A gente fala da prosperidade. Às vezes o pai não conseguiu prosperar porque o avô não prosperou, porque o tio não prosperou. Aí quando o filho vem, ele tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, está aí, né, na ascensão ali, mas ele boicota. Ele não consegue ficar com aquele dinheiro. Você já viu Sim. Pessoas assim? Tem possibilidade, facilidade de ganhar. Mas ela não... O dinheiro não fica, vai embora, eu não quero. Inconscientemente, meu pai não teve, eu não vou ter. Então, você entende como que a gente precisa trabalhar o nosso inconsciente? Então, eu falo que a terapia, a constelação, ela mexe ali no seu inconsciente. Entraria a questão da crença do não merecimento. Sim. Um pouquinho disso também. Sim, muito. Não, eu uso essa palavra demais. Eu falo com a pessoa, fala para você, eu mereço. Porque realmente a pessoa inconscientemente ela fala, eu não mereço. Eu não quero, porque eu não mereço, mas é inconsciente. Não reconhece a evolução, o progresso. Sim. Ela não reconhece nas que ela mais diversas áreas. Sim. Adquire um carro, fica alegre hoje, motivado, amanhã. Eu não quero isso mais, não é isso que eu quero. É um vazio, né? Uhum. Aí, relacionamento, eu começo a relacionar, eu escuto isso, eu começo a relacionar, arrumei uma pessoa boa, aí quando eu vejo, acabou. Aí eu pergunto, você que sai? Eu tô bem com aquela pessoa, eu mando ela embora. Entendeu? Então, assim, tudo tem a ver com a sua questão inconsciente. Você tem traumas, tem questões que você precisa trabalhar. Mas temos muitos relacionamentos saudáveis. Sim. Muitos? Muitos, mas não quer dizer, eu falo, Ângelo, que não existe um relacionamento que não tenha conflito. Como eu falei, são duas pessoas diferentes, de sistemas diferentes. Então, acho que todo relacionamento tem conflitos. Mas tem muitos casamentos que têm o diálogo assertivo, né? Sabe o que falar sem machucar o outro. E tem uma escuta. Porque muitas vezes você precisa escutar o seu parceiro. O parceiro chega, aconteceu alguma coisa, eu atrasei, eu não sei o quê, e você já vai com as pedras na mão. Por que não escutar? Por que isso aconteceu? Atrasou porque o carro estragou? Porque não sei... como diz, há mentiras, mas há verdades também, né?
Você, como psicóloga, já salvou muitos relacionamentos? Acho que sim, né? Não, não salvei, mas ajudei, né? Que eles tivessem um outro olhar. Que eles vivessem uma nova postura diante do relacionamento. Porque quando muda de postura, aí a relação muda. Muda muito. Eu escuto, às vezes, né? Eu tenho uma cliente ou um cliente que leva para terapia a questão do relacionamento. Eu convido, eu faço isso, eu falo assim, convida seu parceiro para vir. Será que ele vem? Ah, ele não vai vir? Ou a gente vai brigar aqui? Fala, não, aqui vocês não vão brigar, nós vamos conversar. E aí depois ela volta para terapia e fala, nossa, eu aprendi a olhar para ele de outro jeito. Eu aprendi a aceitar isso e isso. Que era coisa mínima que causava briga, né? É o que você falou no início, às vezes chega numa situação que um não suporta mais o outro, Sim, né? perde o Não encanto suporta totalmente. mais a voz. Sim. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Gostou do ambiente aqui, ô, Gilmar? Gostei, não, muito bom. E Você já acompanhava o meu trabalho, né? Sim. Você me dizia antes aqui. Eu conheço o Ângelo, no trabalho dele nesse trabalho há muitos anos e né, essa capacidade toda de transmitir as notícias, transmitir tudo, né, Ângelo? Ô, Gilmara, qual o maior desafio na hora de se comunicar com quem você ama? Desafio. Desafio? Eu acredito que o maior desafio é o respeito. Quando você respeita e entende, é compreensão e respeito. Porque é um desafio. Se eu não respeitar o outro, eu não consigo comunicar. Eu vou só pelo lado negativo. Só sempre falando, você é isso, você é aquilo, eu só vou pro lado mal, né? Aí é a comunicação assertiva. É isso mesmo. Para encerrar, te agradecendo pela participação, nosso tempo aqui é curto, né? Estamos pela TV, um abraço, estamos aí pelas plataformas digitais. Muito obrigado a todos que vêm nos acompanhando. Compartilhe esse conteúdo aí com mais amigos, né? Para que possamos chegar a mais pessoas. Qual o papel da linguagem corporal na comunicação de acordo com a psicologia? Eu acho muito importante. O corpo fala mesmo, né? A linguagem corporal, no sentido de o corpo falar, você sentir ali que quando a pessoa tá, eu falo que até na mentira, né? Quando a pessoa mente, o corpo, a linguagem corporal mostra o contrário. Então, assim, a linguagem corporal é tudo. O olhar, a forma de falar, né? De acolher, o toque. Isso tudo é importante, faz diferença. Algo que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência e que eu não tenha te questionado? Não, eu falo para todas as pessoas que busque melhorar a sua qualidade de vida. Busque uma terapia, né? Busque um trabalho. Se você está num relacionamento difícil, você está muito angustiado, busque um profissional. O profissional, eu falo que a gente precisa estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. É um conjunto, né? Mente e corpo. Né? Então, se você está passando por alguma situação, assim, busque um profissional. O profissional da psicologia vai te ajudar muito. Gente, obrigado pela companhia, pela grande audiência que vem nos proporcionando no nosso podcast Papo Máximo. Você que queira participar, tem uma história, tem um conteúdo interessante e relevante, entre em contato com a nossa produção. Valeu, minha amiga. Valeu, muito obrigado. Valeu pela participação. Valeu, gente. Até o próximo encontro. Tchau.